Deuteronômio, capítulo 32. A canção. Escutem, ó céus e terra, e deem atenção às minhas palavras. Que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra, e que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalham sobre as plantas. Eu louvarei ao nome do Senhor, anunciem a sua grandeza. O Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Mas o seu povo se entregou ao pecado e por isso eles não merecem ser filhos dele. Eles são gente pecadora e má, povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que vocês tratam o Senhor Deus, e Ele é o seu Pai. Foi Ele quem os criou. E foi Ele quem fundou e criou a nação de vocês. Lembre-se do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem a seus pais o que aconteceu e peçam aos mais velhos que lhes contem o que se passou. Quando o Altíssimo separou os povos e lhes deu as suas terras e marcou as fronteiras das nações, dando a cada um o seu próprio Deus. Mas Ele escolheu Israel para ser do seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Ele chegou perto, cuidou deles e os protegeu, como se eles fossem a menina dos seus olhos. Assim como as águias ensinam os filhotes a voar, com as asas estendidas, os pega quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida de todo o seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. O Senhor deixou que o seu povo dominasse as montanhas, e eles se alimentaram das plantações, dos campos, deu-lhes mel de abelha, dos rochedos, e fez com que as oliveiras produzissem em terrenos cheios de pedras. Os alimentou com leite de vaca e de cabra, deu-lhes a melhor carne, carneirinhos, carneiros e bodes, o melhor trigo e o vinho mais fino. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus, o Senhor. Eles enriqueceram, progrediram e ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. E com os seus deuses falsos eles provocaram a Deus. Adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou muito irado. Ofereceram sacrifícios aos demônios, a deuses falsos, os quais não haviam adorado antes. Novos deuses que nem os seus antepassados conheciam. Esqueceram o seu protetor, desprezaram o seu Pai Criador. E o Senhor Deus viu isto e ficou irado, e rejeitou os seus filhos e filhas. E ele disse: eu os abandonarei, então eu verei o que vai acontecer com eles.
pois são o povo rebelde, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira, e eu fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com os ciúmes de um povo que não é nação, e com gente sem juízo. Eu vou provocar a ira deles. A minha ira se acenderá como fogo na terra, e acabará com tudo que há na terra, e ela queimará até o mundo dos mortos e incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraça sem fim, e vou os ferir com muitos sofrimentos. A fome os matará, febres e doenças sem cura os destruirão. Eu mandarei animais selvagens para atacá-los e cobras venenosas para picá-los. Fora de casa morrerão na guerra, e dentro morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro, e assim todos os esqueceriam. Porém, eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que haviam derrotado o meu povo, afirmando que eu não fui. Eu, o Senhor Deus, quem os destruiu. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. E se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados e saberiam qual foi a razão do seu castigo. Por que foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo e 10.000 foram perseguidos por 2? É porque o seu protetor os abandonou. O Senhor Deus os vendeu aos seus inimigos. Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como o nosso Deus. Os próprios inimigos nossos dizem isso. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra. São parreiras que dão uvas que não prestam. São como uvas amargas e venenosas. São como vinho feitos de veneno de cobras, do veneno mortal das serpentes. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. Deus se vingará e acertará as contas com eles. Virá o tempo que os inimigos cairão. O tempo da desgraça deles está chegando depressa. E o Senhor terá pena do seu povo quando ver que eles estão fracos. Ele os salvará, aqueles que os servem, pois eles todos foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo: onde estão seus deuses? Onde está o protetor em que vocês confiavam? Vocês lhes ofereciam sacrifícios e lhes davam animais e vinhos. Pois então agora eles que os ajudem, e que eles que venham lhes socorrer. Saibam que todos, somente eu e eu sou Deus, e não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu curo, e ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Agora levanto as mãos para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Eu vou me vingar dos meus inimigos e vou castigar
aqueles que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue, e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará ninguém, nenhum dos que lutam contra mim. Até os prisioneiros serão mortos. E que todas as nações louvem o povo de Deus. Deus se vingará dos que mataram os seus servos. Ele se vingará dos seus inimigos e vai perdoar os pecados do seu povo. E Moisés e Josué, o filho de Nun, recitaram essa canção inteira na frente de todo o povo de Israel. Então Moisés acabou de ensinar toda a lei de Deus ao seu povo. E então disse: pensem bem em tudo que eu lhes ensinei hoje e mandem que seus filhos obedeçam a tudo que está escrito nessa lei de Deus. E não pensem que esta lei não vale nada, e pelo contrário é ela que lhes dará a vida. E se vocês obedecerem a esta lei, vão viver muitos anos na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. E naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: Moisés, vá até a serra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba o monte Nebo, na altura de Jericó, que fica lá do outro lado do rio. E lá de cima você verá a terra de Canaã, a que estou dando ao povo de Israel. E você vai morrer ali, Moisés, assim como seu irmão morreu, Araão, lá no Monte Hor. Vocês dois foram infiéis a mim, diante do povo de Israel, quando estavam perto das fontes de Meriba, não longe da cidade de Cádiz, lá no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram. Então por isso você verá de longe apenas as terras que eu vou dar aos israelitas, e não entrará nela.